2, 3. Olá, pessoal do ciclo 3, com vocês, professor Janduí, para mais uma aula de ciências. Nossa 10ª aula, podemos dizer assim, né? Dessa sequência de conteúdos que a gente vem trabalhando. Hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular humano e suas funções. Beleza? O sistema cardiovascular antes era conhecido como sistema circulatório. Sistema circulatório. Porém, né, hoje aconselha-se a chamarmos de sistema cardiovascular, ou seja, houve uma atualização dos termos biológicos e a partir de então devemos agora, ao invés de chamar sistema circulatório, chamar sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é o sistema responsável por transportar substâncias pelo nosso corpo, né? Transporta o sangue e o sangue vai, né, carregando consigo oxigênio, nutrientes, hormônios, excretas, né, e assim por diante. Então, é o sistema que vai transportar as mais variadas substâncias pelo nosso corpo. Aqui nós temos uma figurinha representativa do nosso sistema cardiovascular. Cardio relativa a coração e vascular relativa aos vasos sanguíneos. Então, podemos observar aqui, ó, o coração, né? E essas estruturas em vermelho e azul representariam os vasos sanguíneos, que são classificados em 3 grupos: artérias, veias e capilares. Então, da mesma forma que o sangue vai transportar o oxigênio dos pulmões para todo o corpo, volta trazendo gás carbônico, né? E também leva as excretas, né? Digamos assim, as substâncias tóxicas produzidas pelo organismo, né? Ou que entram no organismo, até os órgãos excretores, como por exemplo os rins. Ajuda na defesa também do nosso organismo, por quê? Porque o sangue ele é composto de 3 coisas básicas, né? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, né, que são os leucócitos, e a parte líquida do sangue, que é o plasma. E os glóbulos brancos do sangue, né, são constituídos por células de defesa, né, em geral. O sistema circulatório também, de certa forma, vai ajudar na regulação da temperatura corpórea. Trataremos disso com mais detalhe mais adiante. Os principais órgãos do sistema cardiovascular, né? Acho que eu falei respiratório antes, mas na verdade estamos falando do sistema cardiovascular. Os principais órgãos do sistema cardiovascular são coração, que bombeia o sangue pelo corpo, faz o sangue circular no nosso corpo. As artérias, elas levam o sangue do coração para todo o corpo. O sangue vai do coração para todo o corpo através das artérias. E o sangue volta do corpo para o coração através das veias. Beleza? E os capilares são os vasos bem fininhos, tão finos como o cabelo, daí o nome, né, de capilar. Né? E eles estão interligados, ou digamos assim, entre os capilares entre as veias e as artérias, são os vasos bem fininhos, né, para poder irrigar, né, determinadas partes do corpo, né, onde essa irrigação se faz necessária. Beleza? Repito, quando vocês estiverem assistindo essa aula, o ideal é que deem uma pausa, né, depois da minha fala, antes de passar para a tela seguinte, e releia todas as informações, e leiam detalhadamente todas as informações que estão contidas na tela. Sistema cardiovascular humano, continuação, né? Aqui nós vamos observar a estrutura do coração. O coração ele tem 4 câmaras, 4 cavidades internas, 2 átrios aqui em azul claro e 2 ventrículos aqui em azul escuro. Então temos átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo.
E separando átrio de ventrículo, nós vamos encontrar válvulas. As válvulas possibilitam que o sangue passe, ó, daqui para cá e não volte, daqui para cá e não volte, né? Nós temos a válvula bicúspide e a válvula tricúspide, né? É o nomezinho das válvulas que separam essas câmaras cardíacas, né? Então, o coração funciona como uma bomba que nunca para de funcionar e vai, portanto, fazer, né, o sangue circular. Tranquilo? Beleza? Aqui nós podemos observar o funcionamento do coração. Observe, né, a setinha, né? O sangue passa do átrio para o ventrículo e aí, ó, sai pelo corpo, né? O sangue, atenção, passa do átrio para o ventrículo e aí toma o seu destino. É importante saber que, né, repetindo o que eu falei antes, os vasos que trazem sangue do corpo para o coração, né, são as veias. Os vasos que levam sangue do coração para as mais variadas do corpo, partes do corpo, são as artérias. E aqui podemos observar também o mecanismo de abertura e fechamento, né, das válvulas atrioventriculares direita das válvulas da válvula atrioventricular esquerda. Tranquilo? Saúde do sistema cardiovascular. É necessário que a gente tome todas as providências para que podemos chegar, né, a uma idade mais avançada, com todo o sistema do corpo funcionando bem, para que nós possamos ter uma excelente qualidade de vida na velhice. E um dos sistemas que precisam de mais cuidado, claro que é o sistema cardiovascular, porque ele tem essa função importante de fazer as substâncias transportar pelo nosso corpo. E uma das coisas que mais atrapalha o fluxo, a passagem de substâncias pelo nosso corpo, é a obstrução dos vasos sanguíneos. Podemos observar aqui, ó, na figurinha, um vaso sanguíneo livre, né, por onde o sangue vai passar livremente, e um vaso sanguíneo já parcialmente obstruído por placa de gordura, né? Então, a placa de gordura se forma, a passagem fica bem estreitinha, o sangue vai passar com dificuldade. Quando a obstrução for total, o sangue não tem como passar e a pressão sanguínea pode até fazer esse vaso se romper. Se o vaso se rompe, né, na cabeça, no encéfalo, nós temos um AVC, acidente vascular cerebral. Se o vaso se rompe no coração, então a gente tem um infarto do miocárdio. Vamos ver o que eu coloquei aqui no nosso resuminho. Principais doenças do sistema cardiovascular: hipertensão, pressão alta, né? Força excessivamente, né, do sangue contra as paredes das artérias. Força excessiva, desculpem, força excessiva do sangue contra as paredes das artérias. Claro, se a pressão dentro do vaso aumenta, essa pressão, ó, vai fazendo uma força no sentido de dentro para fora, né, podendo levar esse vaso a uma ruptura, né? E essa ruptura pode chegar ao infarto, né? O entupimento das artérias que alimentam o coração. Então, se a artéria fica entupida ou parcialmente entupida e a pressão leva ao vaso a se romper, temos o infarto, né? Se esse vaso for um vaso que irriga o miocárdio, o músculo cardíaco. Agora, se esse vaso que se... E aí, claro, nós vamos ter o problema chamado de aterosclerose, quando o acúmulo de gordura se faz presente nas artérias, que é esse caso aqui. A gordura presente nos alimentos, ela vai se acumulando nas artérias, e esse acúmulo de gordura nas artérias leva a que nós chamamos de aterosclerose, né? E aí, que tipo de gordura pode levar a essa situação? As gorduras saturadas, as gorduras de origem animal. Então, não devemos abusar do consumo de gordura de jeito algum, porque isso pode levar a situações que vão gerar um comprometimento no nosso sistema cardiovascular. As principais causas desses problemas citados aqui
São a má alimentação, que significa alimentação rica em gordura, nesse caso, o sal, porque o sal faz aumentar a pressão dentro dos vasos sanguíneos, bem como o açúcar, né, porque o excesso de açúcar no nosso corpo o, vai ser convertido, vai ser transformado em lipídio, em gordura. O sedentarismo, né, porque se nós temos uma vida sedentária, parte da energia que deveria ser utilizada para a atividade física, para a atividade laboral, ela vai ficar acumulada na forma de gordura. O tabagismo, né, que é o ato de consumir, né, cigarros, os mais variados tipos de cigarro, e o consumo excessivo de álcool também pode contribuir para as doenças do sistema cardiovascular. Além do estresse. Estresse, cuidado, as pessoas às vezes confundem estresse com a pessoa estar, digamos assim, o sistema nervoso abalado, agitado, mas o estresse que nós aqui queremos falar, o estresse biológico, nada mais é do que uma sobrecarga do corpo, seja física, seja emocional. Então, quando o nosso corpo está sobrecarregado, seja de uma atividade física muito intensa, ou de uma atividade, de uma ação, digamos assim, psicológica muito intensa, essa situação de estresse vai provocar um desequilíbrio total no funcionamento do organismo, comprometendo, claro, o sistema como um todo, mas também o sistema cardiovascular. Hábitos saudáveis que poderão levar à prevenção das doenças cardiovasculares. Alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, né, com baixo teor de sal ou nenhum teor de sal, e sem gorduras, digamos assim, de origem animal, sobretudo em excesso, né? Alguns tipos de gorduras são benéficas ao organismo, como a, a gordura encontrada nos peixes, né, que eles têm um ômega 3, que é uma gordura de excelente qualidade, né? Alguns tipos de óleo, como o azeite de oliva, né? Não são tipos, digamos assim, de lipídios prejudiciais ao organismo. Mas a gordura da manteiga, da margarina, das carnes, as carnes muito gordas, né? Certamente vão provocar acúmulo de placa de gordura nas artérias, levando à arteriosclerose, que é o caso mostrado na tela anterior. Atividade física regular ajuda demais a prevenir, né, os problemas de doenças cardiovasculares, né? Abolir ou nunca fumar, né, é outra medida muito importante, evitar as bebidas alcoólicas e não sendo, né, possível isso, querendo beber de forma social, então que isso aconteça com moderação. E é necessário, claro, fazer consultas médicas periódicas e ao cardiologista, principalmente depois de uma certa idade, para que o médico possa solicitar exames que irão avaliar a saúde do sistema cardiovascular, e caso haja algum comprometimento, né, por menor que seja, o médico vai orientar a gente a tomar certos cuidados, inclusive, se necessário for, até medicar. Então é preciso que a gente tome bastante cuidado e cuide bem, e zele bem do nosso sistema cardiovascular para que a gente possa ter uma qualidade de vida, né, satisfatória. Ó, e como o que é bom dura pouco, eu digo sempre, né, a gente fica por aqui, mas atenção, é só uma pausa, porque vocês sabem, tem aula, tem aula eh, no tem material, né, para que vocês possam estudar no Google Formulário, tem material físico, as apostilas impressas estão na escola para que vocês possam pegar, estudar por ela também, complementar, certo, os teus estudos. E também nós estamos, né, durante os dias da semana, no período da noite, disponíveis para tirar dúvida de vocês através do WhatsApp, caso seja necessário. Ok? Grande abraço, até a próxima aula. Não esqueça de procurar o formulário, o Google Formulário correspondente a essa aula, a aula 10, responder e me enviar. Grande abraço!